Boa noite, Sandra. Olha só, quem é vivo aparece, a gente pode esquecer. Boa noite, Seja pessoal. bem-vinda, Boa noite. Sandrinha. Agradecida. Estou aqui, Cris, vivinha. Isso, é isso aí. Firme e forte. Oi, Gustavo. Tá certo. Oi, Bom Sandra, te tudo ver. bem? Bom te ver também. Bom ver vocês também. Chegou na hora boa, a hora do É verdade. vestido. É, Cris. Ah, você vai ver. É a hora do vestido lei. Boa noite, Suzy. Boa noite, Gê. Sejam bem-vindas, Sandrinha. Estamos começando, então, nosso 12º encontro da alfabetização humanizada especial dialógica. Então, que seja um ótimo e excelente encontro para todos nós, de muitas trocas e descobertas. Eu vou estar passando para a Melissa para a gente já fazer a nosso aquecimento, sensibilização. Com você, Melissa. Agradecida, Nádia. Boa noite a todos. Que bom que tê-los vocês aqui conosco. No encontro passado, a gente falou de rituais, uma história gostosa, com chimarrão, né, Suzy? Suzy está tomando algo bem quentinho ali, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo gosta muito, que é sobre comida. Mas a comida que tem a relação, a base potencial, o meio ambiente, que tem ali na sua, que traz nossa firmeza como ser humano, né? Que nos coloca de pé na terra. Então, o que a gente quer ouvir um pouquinho aqui de vocês, uma história da cultura familiar de vocês, ligada a algum prato de comida, alguma alimentação. Boa noite, Roseli, boa noite, Carol, sejam bem-vindas. Alguma alimentação que acontecia dentro da cultura da família de vocês. Existia algum prato, algum ritual
que vocês faziam em algum dia específico, que tinha alguma, alguma característica específica dentro da família de vocês? Então, a gente quer ouvir um pouquinho, algum dia específico, dessa história aí ligada à cultura do alimento, né? Que é algo tão rico aí que a gente tem o contato aí pela natureza. Então, somos todos ouvidos. Quem poderia começar? Vou solicitar aqui também, enquanto as pessoas estão chegando, algum tutor poderia estar assumindo, marcar o tempo, ser o cronometrista nesse momento? Eu assumo, Melissa. Agradecida, Walter. Walter, vou precisar que você sinalize quando for 6h20, pode ser? Ok. Ah, combinado. Então, Ouvinte. agora somos todos ouvidos. Quem poderia começar? Eu quero começar. Oba! Então tá contigo, Sandra. Então, eu não levantei a mãozinha, aquela desenhadinha, porque eu estou no celular e eu estou procurando aqui, eu não achei onde que fica a mãozinha. Então, sempre que eu for falar, eu vou levantar a minha mãozinha mesmo, tá? Boa noite, todo mundo. Estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Tenho saudade de estar aqui. Então, o alimento é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que é importante para a nossa sobrevivência e ele agrega também essa coisa emocional, né? Essa necessidade também emocional, né? Que coisa incrível que a gente pode fazer para chegar no outro através do alimento, né? Fazer ali aquela comida gostosa, servir aquele bolo. Realmente é um gesto de amor e é um momento especial. As pessoas que fazem isso com com um ritual, com essa consciência, com essa percepção de que é um gesto, né, de acolhimento, de carinho, de amor, né, em direção ao outro. Na minha família, a gente tem sim, a gente tem o bolo de fubá da mamãe. O bolo de fubá é assim, chovia, estava todo mundo preso dentro de casa, não podia brincar, aí vamos fazer bolo de fubá para o lanche. Chegava uma visita, o bolo de fubá da tia Gesi. Até aniversários fazia o bolo de fubá e dava-se uma incrementada, sabe? Jogava uns troços coloridos em cima e tal, para virar cara de bolo de fubá de festa. E uma coisa que aconteceu interessante é que há uns anos atrás, eu e as minhas irmãs, tenho umas 2 irmãs, a gente estava conversando e falou sobre isso. Nossa, quando não tiver mais a mamãe, como é que vai ser a história do bolo de fubá? Porque ninguém sabe fazer. Porque ela fazia daquela forma empírica, né? Vai tacando os trem lá e aí acontece a magia dentro do forno e sai o bolo de fubá. Perfeito. E aí a gente se juntou e foi fazer o bolo de fubá junto com ela, né? Quase aí enlouquecemos, porque tinha que medir tudo para a gente poder escrever e o negócio futuramente ser feito e dar certo, né? Mas aí a dona Gesi, que fazia tudo lá, né? Assim, no susto, custou a se adaptar a colocar assim, uma metodologia na dinâmica, né? Mas aí deu certo. Aí a Júlia, minha filha, escreveu a receita e agora está devidamente registrada e arquivada. E aí a gente já faz o bolo de fubá dela para ela, né? E fomos aprovadas. Então o negócio funcionou. Outra alimento que a gente tem assim também uma afetividade, uma dinâmica, sou eu que faço, que é a galinhada. É o prato pelo qual eu sou conhecida. A minha irmã também, a minha irmã Simone, a mais velha, tem a lasanha, que também é o prato pelo qual é tipo, é a Simone que vai cozinhar, então vai ser a lasanha. E eu, a galinhada. E é legal, é bom, como eu disse anteriormente, esse movimento, né? Hoje em dia, para mim, me faz muito bem cozinhar, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, e eu coloco realmente
o meu coração ali na dinâmica e me faz bem esse momento e esse movimento de doação. Nossa, Walter, quase que eu falei até 6h20, né? É isso, gente. Querida Sandra, que legal, né? Vocês fizeram que sua mãe repassassem a receita, né? E cada um acabou descobrindo, né, sua própria arte dentro da culinária, né? Com a ligação do alimento, cada irmã descobrindo aí qual é o seu alimento que vai se representar, né? Muito legal. Quem pode continuar essa dinâmica? Tan, 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 tan. É, Suzy! Na verdade, eu adivinhei, porque eu tô aqui, ó, com um caldo. Aqui dá muito frio, gente. E eu peço desculpas por estar tomando um caldo aqui, mas sem querer eu acertei na pauta. A gente tem um. A minha mãe cozinhava muito, assim, era um dos dons dela. Então, assim, a gente sempre tinha almoços especiais aos domingos. A gente podia ter muita dificuldade, às vezes, durante a semana e tal, mas normalmente o domingo era um dia de um almoço especial. E aí, um prato que marcava muito os nossos almoços, que era eventual, que não era sempre que acontecia, mas quando acontecia era festa, era a produção do tortei, né? Tortei é uma massa recheada com moranga, né? Normalmente é tipo um pastel, só que cozido e com molho vermelho, molho parmegiano, alguma coisa assim. E aí ela era uma atividade que envolvia a família inteira. Então ela cozinhava a moranga, deixava o recheio escorrer para ficar bem sequinho, tinha todo um ritual para fazer, espichava a massa era caseira, então era dia das crianças participarem, farinharem a cozinha, todo mundo se envolvia na produção do tortei. Outro já ia cozinhando, botando a água no fogo para depois cozinhar os tortéis. E aí era um envolvimento da família inteira. Então, o tortei era um prato muito marcante na nossa vida familiar, assim, né? Porque tinha isso, era o dia de fazer junto com a mãe um prato especial que a gente curtia muito. Então, isso para mim me marca muito. Eu ainda não me arrisquei a tentar reproduzir o torteio da minha mãe, né? Preciso achar um parmesão de qualidade para pôr e tal, mas Que o delícia sabor está deve na minha ser o memória. tortem, Suzy. Suzy, quanto tempo não escuto falar de tortelli? Quanto tempo? É bem gostoso mesmo, Muito né? bom. Muito bom. E dá uma dinâmica legal na E que cozinha, né? Com não muita tem gente. que se constranger, qualquer coisa, de estar comendo aqui com a gente, mesmo porque isso da forma que você faz, é uma forma muito respeitosa, tanto com o alimento quanto com a gente, viu? Então, fica à vontade. Quem mais poderia falar? E Suzy, se arrisca, Suzy. Às vezes não vai sair igual da mãe, né? Mas vai sair da Suzy, né? Quem mais poderia falar sobre a cultura ligada ao alimento, né? A história da família? Carol! Boa noite, gente. É, a minha família também tem mulheres que cozinham e gostam muito de cozinhar, né? Eu já comentei aqui. Eu comentei também da minha mãe, né, com a canja, num outro encontro nosso, que é algo que me marca muito. Eu sei que isso é uma cultura também geral, né? Muitas pessoas cozinham a canja em momentos que existe alguém doente, né? Mas eu via todo esse ritual e essa dedicação, né? Ela falava assim para mim com tanta convicção, né? E realmente a gente ficava bem. E não só isso, a minha mãe também fazia bolos, até hoje ela, aposentada, ela trabalha com bolos, então eu via muito carinho nesse momento da cozinha.
E recentemente ela falou para mim assim: ai, minha filha, eu tenho feito cuscuz para substituir a tapioca que eu como de manhã. E era uma coisa que a minha avó paterna fazia, minha avó é pernambucana. E eu tenho me sentido tão atraída pela cultura do Nordeste ultimamente. E aí ela trouxe isso, aí eu me lembrei que minha irmã mais velha queria muito aprender a fazer, e ela aprendeu a fazer isso bem nova, mas assim, muito por causa da nossa avó. Então eu fiquei com essa memória mais viva desse cuscuz, de tomar, de comer de manhã, né? Esse cuscuz amarelo. E disso que está vivendo em mim, de estar pensando muito nessa região e porquê disso, né? Então, acho que é isso. Agradecida, Carol. A gente vai incorporando, né, dentro da nossa cultura, né? Pai, mãe, parentes, né? E vai construindo a partir de então nossa própria história, né? Que nada impede de você criar uma nova cultura, né? Com suas pesquisas e buscas e com a relação do alimento, né? É super importante. Eu descobri há pouco tempo, existem programas de TV, que existe uma pamonha, não, instantânea, que já vem quase pronta para você fazer quando você tiver pouco tempo também, da família do cuscuz aí, né? É muito legal também. A gente está acrescentando também dentro das nossas novas titulares, né? Cris, Vinícius, seu áudio está com problema. Eu escuto muito acelerada a sua voz, quase não escuto direito, tá? Vê se está dando alguma coisa de velocidade aí. Fica meio distorcida. todo mundo? Sim, Então, eu ia dizer que eu ia fechar minha câmera porque estava a internet Não, a gente falhando, ouviu então não é aqui. muito, então vou passar para o celular, tá, Né, gente? Que não. aí vocês vão ouvir melhor. Só um minuto. ele está acelerado, bem Acho que é a acelerado. minha conexão da casa. Estranho, né? Acho que vai. E aí, eu ouvindo, né, vocês falarem, o alimento traduz o afeto, né? O afeto. Então, não me lembrei muito dos pratos dos domingos feitos pela família inteira, né? Mas daquele cheirinho de bolo, sabe? Nossa, aquele cheirinho de bolo, aquele cheirinho do feijão cozido, né? O feijão cozinhando, o café. Ai, são tantas lembranças, tantas recordações que trazem referências de acolhimento, né? Tem casas que não fazem comida, né? Só as pessoas pegam marmita e comem fora. A casa não tem aquele sabor olfativo, né? É o sabor com o olfato, né? Não traz essa coisa aconchegante, né? Aqui a minha casa, é o lugar aonde eu habito, né? Onde eu transformo a minha vida nas relações, na intimidade, né? E é muito, muito importante, né? E como a mãe está presente na história do alimento, né? Do repasse do alimento, né? Para todos nós, né? Interessante essa observação e essa prática, né? É uma prática muito profunda, né? Desenvolvendo valores muito profundos. Então, eu queria compartilhar essa reflexão com vocês, esse bem-estar, né? Porque traz o bem-estar, né? Agradecida, Cris. Me ouvindo melhor agora? Ah, Nádia. Sim. É, Melissa, vai dar o a tempo. Cris me fez lembrar que era só um minuto, certo, Walter? A minha mãe, sempre que tinha algum acontecimento assim
terrível na família, alguma coisa de conflito, alguma coisa grave, alguma notícia terrível, ela queria acolher as pessoas envolvidas, não sabia muito como, ela ia para a cozinha e fazia pastel. Então, sempre que tinha alguma situação, ela ia fazer pastel. E ela fazia pastel de tudo que é tamanho, redondo, pastel mesmo, né? Recheado de banana, de queijo, palmito. Ela fazia um monte de pastel, assim, aquelas travessas de pastel. Era a maneira que ela encontrava das pessoas sentirem um pouco de bem, porque, né, você come, né? Então, mas me lembrei assim, Cris, como você falou. Tem um quê de acolhimento, né? Você quer ter um afeto, acolher, como se isso não vai resolver o drama, né, em si, mas naquele momento ajuda a pessoa um pouco a respirar e talvez pensar na saída do drama, né? Alguma coisa assim, do drama. Mas era isso que eu compartilhar. Agradecida, Nádia, agradecida, Walter. Acho que a gente vai precisar mais de uns 2, 3 minutinhos, Walter, porque a Suzy vai falar e eu gostaria de falar só um finalzinho para agradecer a participação de todos. Pode ser? Mais 3 minutos? Agradecida. Suzy? Eu só queria contribuir assim, na reflexão da Cris também e da Nádia sobre o acolhimento e sobre essa memória vinculada ao lar, né, e ao cuidado, e que ela é tanto ligada ao sabor, ao olfato, mas também ao som, aquela sonoridade. Eu me lembro muito da minha infância e juventude, assim, de chegar da escola, da rua, cansada, jogar a mochila, ou de mesmo do momento de trabalho, e voltar para casa e se jogar no sofá e ficar escutando aquele ritual da cozinha, o bater das panelas, o aroma que tinha no ar, e da sensação de segurança e de estar num lugar bom, acolhedor e seguro, né? De quanto esse aconchego do lar e toda essa ambiência, né? Provoca na gente, assim, né? E em vários momentos da vida eu tenho essa memória desse lugar seguro vinculado ao som da panela, a louça sendo lavada, o aroma, o movimento da casa, né? Verdade, Suzy. É aquilo que nutre o corpo e aquilo que nutre as demais camadas do nosso corpo, né? Nossas emoções, nossas memórias e quem somos, né? De certa forma, a gente é a soma de tudo que a gente já viveu, né? De todas as trocas. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês e só compartilhar que na minha infância foram muitas coisas cozinhadas com muito amor, sim. Mas o biscoito me representava muito, tanto da minha avó como da tia Marlene, que fez parte da minha vida também. Então, como a criança gosta também de se sentir representado na visão do adulto, né? Como essa nutrição desse acolhimento, desse olhar sensível é importante para todos, né? Gente, então estou repassando agora para Cris. Cris, está contigo, Cris. Tá certo, Melissa, agradecido. Então, boa noite às pessoas que chegaram, né? Eu não consegui me comunicar. Sejam bem-vindos. E a gente vai dar continuidade agora, aprofundando um pouquinho mais essa busca, né, na nossa história, procurando entender, relembrar, investigar, né, os valores, porque nós até começamos a falar, né, afetividade, porque não tem como falar de alimento. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Boa noite, hoje saí tarde da creche, então só pude chegar agora, mas eu estava ouvindo vocês, pilotando a moto e ouvindo vocês. Você ouviu? Ouviu? Estava sobre a dinâmica Do alimento? Do alimento, sim. Isso. Então, nós vamos dar continuidade. Agora, buscando na nossa memória, na nossa história, os valores
que foram trabalhados nas dinâmicas de preparo de alimento, né? Quais os valores? Por exemplo, nós já começamos a falar aqui sobre afetividade, acolhimento, né? O bem-estar, tudo que o preparo do alimento, a alegria traz, né? E o compartilhar-se, né? Então, essas lembranças mais focadas nos valores que nós vivenciamos ao fazer e ao receber o repasse de nossa mãe, da nossa família, nosso histórico, né? Por exemplo, a Nádia se referiu à questão do problema, né? Que a mãe via algum problema, já queria logo amenizar o coração das pessoas fazendo os pastéis, né? Então, Sim. quais os problemas que o preparo do alimento solucionava aparentemente, mas com um nível de afeto, de profundidade, de acolhimento, né? Às vezes a pessoa tá ali junto com você, está lamentosa, chorosa, vamos comer uma broa de milho, né? Uma broa de milho, um cafezinho, né? Sim. Vamos, enfim, preparar um almoço aqui para a gente, né? Vamos fazer uma refeição juntos. Então, a importância dessa dinâmica, dessa prática em nossa vida, tanto para desenvolver valores, para nos formar, porque está ligado também à sobrevivência. Existe a cozinha científica, né, inclusive, né, onde a gente não coloca a nossa emoção, mas apenas a ciência. Isso é muito importante também. Até que ponto nós nos alimentamos apenas com a necessidade ou nos alimentamos com a emoção, né? Com a necessidade de suprir carências, de suprir dores. Então, falar um pouquinho sobre isso, aprofundar um pouco esse referencial, né, importante. Os pratos, por exemplo, que nos deixam saudade, os pratos que nós gostaríamos de manter, né, no preparo do nosso cotidiano, enfim, desde o simples ao mais sofisticado, né, em muitas memórias, muitas lembranças, muitos aprofundamentos e trocas que nós podemos compartilhar aqui nessa roda de conversa, né? Aí eu vou pedir ao Walter para marcar para mim. Eu tenho até que horas, Nádia? Até que horário? Deixa eu ver aqui. Para essa dinâmica até as... Deixa eu lembrar o tempo. 19. 19 horas. É às 19 horas. Aí, Walter, você pode marcar 15 minutos para nós? Então, está em aberta, assim, uma troca mais aprofundada, né? Eu posso falar? Pode e deve. Por exemplo, como a gente somos em vários irmãos, como que cada um mora numa região, geralmente julho e janeiro junta a família, né? Período de férias escolar, geralmente o pessoal de São José dos Quatro Matos, no Mato Grosso, que é onde a minha mãe mora, lá eles têm aquela afetividade, sabe? Aquele afeto de quando juntar a família, comer, fazer uma alimentação que todos mais, quando se ajunta, todos mais gostam. Tipo, o frango caipira, na chácara, o angu de milho, que nessa época tem milho novinho, tem pamonha, nessa época faz muita pamonha, então é uma tradição. E assim, quando junta tudo nesse período, e principalmente em janeiro, assim, a família tem essa afetividade com os que estão longe, de chegar e proporcionar essas alimentação para nós.
para receber, né, as pessoas. Sim, É muito especial, né? E os valores são muitos, né, que são sim. trabalhados nesse contexto. Tem as comidas de Natal, né, de Ano Novo, que são mais ou menos tradicionais. Qual a Sim. família que consegue fazer diferente, não fazer aquilo que é tradicional, mas o que gostariam de comer, de se alimentar naquele dia, ou ninguém gostaria de comer nada, apenas pão ágil, né? E por aí vai, as possibilidades todas de escolhas e decisões no preparo do alimento ligada a valores, ligada a soluções de problemas, ao processo de amenizar um pouco mais as angústias, né? As Sim, dificuldades. e aqui mesmo, em Aragarça, Barra do Garças, a gente tem um costume, tipo assim, fulano não tá, uma colega não está bem, então vamos preparar algo e a gente vai visitar, junta, assim, várias colegas, vai visitar e leva as coisas ali para fazer companhia para aquela pessoa, ali vai conversando, vai passando-se o tempo, você entendeu? A gente tem esse costume aqui também, onde eu moro. Que legal, que coisa maravilhosa. Vocês vão à casa da pessoa para preparar o alimento com ela. Sim, igual, inclusive, a gente está passando por um período difícil, né, com as colegas na creche, que está com um problema assim, mais sério, né? Descobrir o câncer. Então, a gente já está programando para ir visitar elas antes delas ir para Barretos. Então, o que a gente faz? A gente junta, cada um faz um tipo de prato e vamos até lá para passar uma tarde. Você Muito entendeu? especial, muito bom. A gente tem esse costume. Uma faz um pudim, uma faz uma rosquinha frita, outro faz um pão. E é assim o E a costume. saltenha, vocês fazem a saltenha? Eu lembro do começo, eu não sei se tem alguém aqui no grupo que me conhece, talvez tenha alguém aqui da Barra que me conhece, porque eu trabalho na feira também, né? E vendo saltenha. A Oh, gente que mexe de maravilha! salteira. Essa aí é especial, a saltenha, gente, é especial, viu? Não Sim, tem, né? Não tem como deixar de lado. Qualquer dia você traz para a gente aí, mostra assim para a gente. faço sim. Eu não sei o que é saltenha. Saltenha é um salgado. Na feira onde eu trabalho, tem ela até de 60 centímetros. É enorme, comprido. É um salgado comprido, à base de adocicado, com abóbora e alguns ingredientes. Ele é doce e salgado ao mesmo tempo. Viu? E tem um E recheio maravilhoso. e é de frango, viu? Tem ele de presunto, tem a saltenha de presunto e queijo, gueroba, presunto e queijo palmito, você que monta, mas a tradicional mesmo, a saltenha tradicional, é frango e queijo, viu? Eu mostro assim, teve um dia numa live, no sábado, quase que eu entrei, eu vi a Zizi, que estava ao vivo, e eu estava na feira, nesse horário. Quase que eu entrei só para mostrar para vocês os pastéis, viu? Ela é saborosa, sabe? Ela é gordinha assim, e Sim, falando assim, parece que não tem nada, mas é um sabor, a massa é tão saborosa, porque ela é macia, e aí sim. você bota queijo dentro, você pega, ela vai derretendo, você vai comendo. Você faz aquele puxa assim, e aí aquele puxa vem junto com um frango maravilhoso. É. Viu? E a massa parece a massa de pastel, um pouco, né? A gente usa a massa do pastel. Viu? Uhum. Aí qualquer dia você entra na live, na feira lá e mostra pra gente. Entro sim. Tá certo. Tá Vamos bom. lá, gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Agradeço aqui, Roseli, muito boa a sua participação.
Não deixe de participar conosco. Eu só não participo o dia que não tem. Por exemplo, a semana passada, eu estava num lugar que, assim, fica até ruim, né? A gente estava mexendo com saúde, fica até, assim, ruim para ficar aberta, mas eu ouvi a câmera e não abri por causa disso, viu? Tá certo. Ó, Suzy. Acho que o frio me deixa falante. Ai, Eu acho que quando a Nádia falou sobre os pastéis, eu fiquei pensando o quanto nesse fazer o pastel também era uma forma de lidar com a própria angústia, né? Então, de lidar com o sistema nervoso. Aí eu não sei como que classificaria, se entra como psicomotricidade, se fosse pensar em, né? Eu queria um pouco entender como que a gente categoriza, classifica assim, porque é isso, tem tanto a ver com a questão relacional, afetiva, mas também tem a ver com um processo de autorregulação com o estado nervoso, assim, também, né? Através do corpo, do fazer, né? Então, me pareceu um pouco isso também, né? você fez alguma reflexão sobre isso? É isso que eu estou comentando, assim, né? De que provável era uma forma dela fazer a própria autorregulação, da sua própria ansiedade diante de um fato, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que é um agrado, ela também, ao fazer algo, de alguma maneira lidava com a própria emoção, né? Então, me ocorreu isso, né? Claro, eu não sei de fato da situação, mas acho que em muitos momentos a gente faz isso também, buscando uma autorregulação de uma emoção. A gente costuma muito cozinhar também em momentos assim, né? Eu já vi muitas situações na cozinha que também tem esse lado. Tem um filme chamado Como Água para Chocolate. Vocês já assistiram? Não sei se tem mais, mas a Nádia é expert nisso aí. Daqui a pouco vou passar a palavra para ela, porque ela, assim, a psicomotricidade, você tocou num ponto interessante, né, Nádia? A psicomotricidade, porque a psicomotricidade, ela envolve tantos fatores, né? Os sentidos, por exemplo, né? Se a gente pensa de uma forma bem aprofundada e ampla, a psicomotricidade, ela é o nosso movimento integrado com o movimento do universo, né? Com os sentidos, né? A ampliação dos sentidos. E eu vejo, sim, que tem uma ligação forte, né, com a psicomotricidade. E o pastel, ele pede vários tipos de detalhes, né? Primeiro você tem que abrir a massa, depois, primeiro preparar a massa, é um tipo de psicomotricidade, depois abrir a massa, outro tipo. Depois rechear, aí vai afinando, 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 até a hora de botar o garfinho lá para fazer os dentinhos do pastel e tudo. Mas você gostaria de fazer alguma colocação, Nádia, ou alguém mais também? Eu vejo que é isso mesmo que a Suzy colocou, porque como você, não é a palavra extravasar, você usou, foi bem em cima, é uma autorregulação, né, do sistema nervoso, da emoção, porque ela talvez tivesse dificuldade de lidar, até na relação, o que fazer, então o pastel ia ajudando que ela fosse refletindo, se centrando, né? E aí o pastel estava pronto, ela chegava com o pastel, com um suco às vezes, e uma palavra que às vezes era uma palavra bem certeira, que ajudava a centrar a situação, né? Focar, coisa assim. E tem pessoas que tem algum estado assim, vão desenhar, vão pintar, vão limpar, né? Tem gente que vai limpar, vai para a limpeza, vai varrer, vai lavar e coisas assim. E então, a gente capta tudo pelos sentidos, e aí integrando a emoção, é como o corpo vai agir para integrar isso, ou uma forma de
às vezes não conseguem nem muito refletir para aprofundar no que está acontecendo mesmo, às vezes a coisa até se perde, né? Porque extravasa e pronto, dá aquele alívio às vezes. Mas muitas vezes é uma forma de você, com a ação, integrar os sentidos ali naquilo e conseguir refletir melhor sobre o que está acontecendo. A minha família tem uma particularidade assim muito ligada a alimentos, toda a família, né? Desde as tataravós e tudo. Então isso foi sendo repassado, porque às vezes o repasse não é às vezes só na observação, né? As crianças, as meninas vão observando aquilo e vão aprendendo. De certa forma, isso vai sendo incorporado muito fortemente, né? Eu também, assim, tem certas situações que vou preparar uma coisa e dá certo no todo, né? Tá? Você ajuda bastante na organização. É porque exige uma organização, né? Então, enquanto você organiza na psicomotricidade, a mente vai organizando e ajuda a emoção a se organizar também. Então, tem uma ligação com isso mesmo. Você refletiu, tocou num ponto bem interessante. Roseli? A Suzy tocou num ponto importantíssimo, porque na época, quando eu comecei a mexer, trabalhar na feira em si, eu estava passando por um problema. E ali, se envolvendo com o pastel, com aquele. Enfim, ali parece que saiu a concentração que a gente tinha ali, no preparo, tudo. Eu saí daquele problema por meio de estar ali. Na época era terça, as feiras era terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Cada lugar um. E com o passar do tempo, eu melhorei o emocional. Então, ela tocou num ponto importantíssimo, viu? Uhum. Coisa boa. Boa noite, Jussiara. Jussiara, nós estamos aprofundando aqui. Nossa roda de conversa é sobre que emoções, que valores, que problemáticas o preparo do alimento traz para nós. Então, cada pessoa se coloca, né, dentro dessa roda numa complementação, tentando complementar a fala em forma de diálogo, mas trazendo a sua vivência individual, tá? Então, quais os pratos importantes, né, na sua vida que trabalham até hoje, né, com os valores, que mexem com a sua emoção, que trazem segurança, enfim, bem-estar, todos os processos ligados ao desenvolvimento das bases potenciais, uma reflexão ampla e integrada, tá? Tá. Tem alguém para falar? Eu acho que a Roseli ainda estava falando. Eu que não desliguei a mãozinha, viu? Eu vou aproveitar, então, que a Cris deu a deixa, vou dar boa noite. Cheguei na corrida, no desespero, o note não ligava. Mas, enfim, que bom que deu tempo. Gente, a comida, ela fala comigo, assim, de uma forma mágica, né? Eu, quando criança, eu tinha, sabe, aquele afã de aprender a fazer, era uma mágica, realmente. Misturavam coisas e dali surgia uma comida diferente. E eu, durante muito tempo, eu era proibida de entrar na cozinha, então eu ficava só observando, cozinha não é lugar de criança, tu vai te queimar e tal, e muita coisa eu aprendi olhando, eu aprendi a fazer um pavê, tá travando, que a minha prima fazia, assim, em algumas ocasiões especiais, só olhando,
né? E eu trago essa receita comigo até hoje. E memórias afetivas, o mingau, para mim, é uma memória afetiva. Mingau de milho verde com coco, maravilhoso. Mingau de tapioca com coco. Eu sou baiana, né, gente? Então vai ter coco. Eu faço mingau com leite de coco, na verdade, e às vezes eu coloco um pouco de coco. Sim, meu mingau, estão convidados. Né? Quando chega o frio, o mugunzá, que alguns chamam de canjica, com milho branco, né? Isso tudo é muito acolhedor, assim, café com leite, que eu amo, não posso mais tomar, mas quando eu tomo com leite de coco, às vezes, que também fica bom. Eu faço leite de coco e tomo. E como não falar da moqueca, né? Que a moqueca, para mim, foi a grande revelação, porque quando eu volto para Salvador, eu fui criada no Rio de Janeiro, eu volto para Salvador com 11 anos, eu sou baiana, né, de Salvador mesmo. E aí toda a minha referência culinária era Rio de Janeiro. Era sardinha frita, eram coisas assim, um pouco feijoada e tal. Mas quando eu vou para a Bahia, eu crio um caso de ranço com o azeite de dendê, porque, na verdade, o meu problema não era com a comida, era a saudade do Rio. Então, tudo que era ligado a Salvador eu rejeitava num primeiro momento, né? Até ser conquistada pelo mingau. E aí essa conquista começou a acontecer, assim. E como o azeite de dendê ele é muito aromático, você anda pela cidade, ele conversa contigo, porque em vários lugares você vai sentir os aromas, né? Tem o azeite de dendê, tem o bolinho de estudante, que é aquele bolinho feito com tapioca, coco ralado, aí depois dá uma fritadinha nele, passa na canela com açúcar, é perfumado. Eu digo que Salvador é uma cidade muito perfumada, tem muitos aromas, assim, pelo ar, né? Então, fundamentalmente, a comida, para mim, ela tá nesse lugar, assim, ela da alquimia, né? Das químicas que se encontram, né? É como a gente se encontrando, né? Um é pimenta, o outro é sal, o outro é coentro, o outro é cominho, e assim a gente vai temperando, né, os nossos encontros. Para mim, a comida ela está nesse lugar, né? Ela, enfim, ela nutre a gente de diversas formas. Afetivamente, então, nem se fala. Seria isso, meus amores. Desculpa se eu deixei vocês com fome, é que eu estou com fome, só falei de comida. Delícia! Esse do mingau com leite de coco eu vou experimentar. Experimentem. Se quiserem, depois eu coloco a receita, o de milho Pode verde. botar as receitinhas, Tá. podemos botar as receitinhas diferentes, todas Vou colocar algumas bem interessantes. no Classroom, Tá bom. no documento. Tá bom. Coloca assim. Tá certo. Bem-vinda, Nádia. Nádia, nós estamos num movimento de aprofundamento aqui sobre o alimento, Nádia. Você não quer imaginar as coisas maravilhosas que estão saindo, as lembranças dos pratos, né, familiares, da cultura familiar. Agora nós estamos aprofundando o que o alimento proporciona a nós de bem-estar, de segurança, trabalhando um pouco com as nossas aflições, nossas angústias, nossas dores, que problemas eles resolvem, e os valores que eles desenvolvem no nosso comportamento, e na relação com as pessoas, né? Então, nós estamos aí nesse mexido, nesse momento. Eu estava ouvindo e estava achando tudo uma delícia, na verdade, né? Muito delicioso. Nesse horário ainda, a gente falando de comida, gente, maravilhoso. E eu abri porque eu queria falar, eu estava pensando justamente no que a Jussiara falou, porque para mim, a minha formação primeira é nutrição. Então, e depois eu fui para a educação. Mas a comida, o cozinhar é alquimia. Eu acho uma coisa tão ligada à alquimia, essa mistura de sabores, os aromas. Eu amo fazer comida com muitas ervas. E os meus filhos falam isso, a gente sente cheiro. Você põe matinho em tudo quanto é lugar. Eu falo, pô, minha comida é cheia dos matinhos, adoro todos os matinhos. Eu moro em apartamento e as minhas floreiras são cheias de temperos, porque eu adoro colher o tempero fresco. Então,
acho que qualquer coisa que a gente acrescente um tempero fresco traz um sabor, um aroma totalmente diferente que toma conta da casa. E que vai ficando marcado na memória, numa memória afetiva, né? E eu amo cozinhar, amo comer, amo cozinhar, amo juntar gente para comer. Eu acho isso muito, muito gostoso, muito afetuoso, uma amorosidade enorme de você precisar estar, de você poder estar junto no momento de compartilhar comida. Eu acho lindíssimo. Adoro. Bem especial mesmo, né? Nossa Muito. percepção sobre isso, né? E o fino trato com que a gente trata o alimento, né? Então, Uhum. alguém mais gostaria? Carolina? Eu queria compartilhar, acho que é alguma confissão também. E às vezes, assim, a minha vida é muito corrida. E às vezes eu estou preparando o alimento até com uma certa irritação. E eu nem percebo, porque está tão no automático, está tão corrido. E aí a minha filha, às vezes, ela não quer comer. E isso me deixa, assim, profundamente magoada. Só que aí eu estou começando, né, a trazer uma consciência para essa relação que realmente nem eu, às vezes, tenho vontade de comer quando eu faço comida dessa forma, né? E aí eu percebo que quando eu faço com uma atenção ali, com cuidado, com uma calma, é porque ela que é o meu termômetro, né? Ela é mais sensível a isso. Aí ela se delicia, ela fala, nossa, essa comida tá maravilhosa. E aí eu consigo ver claramente, ela é um termômetro meu para isso, sabe? Inclusive, ela é uma criança que, de vez em quando, tem refluxo, então ela tem essa área emocional bem sensível, né? E aí, ouvindo vocês, eu fiquei pensando o quanto que a gente, às vezes, né, se a gente não colocar nossa atenção, a gente vai fazendo no automático e vai fazendo de qualquer jeito, né? E o quanto realmente está relacionado com as nossas emoções, o que a gente coloca ali. Era isso que eu queria compartilhar. É isso mesmo, Carol, esse ponto aí é importantíssimo. O filme, como Água para Chocolate, né, retrata isso. Eu acho que vocês devem encontrar no YouTube, quem já assistiu vai saber do que se trata. Mas é maravilhoso, porque você coloca a tua emoção no alimento. Aí, no final, todo mundo que come chora, porque a pessoa está triste ali, né, passa mal, enfim. É esse caminho aí. Jussiara. Agora, ouvindo a Nádia e a Carol falando, me traz uma coisa assim. Eu assisti o filme, eu amo esse filme, ele está no meu top 10, que eu tenho paixão por ele. E o estômago, né? Ele vai falar também dos nossos sentimentos, né? O estômago, o intestino, eles expressam muito do que acontece com a gente. Então, o alimento, quando ele entra, eu digo assim, entra uma cenoura faz uma pessoa, né? Uma batata faz uma pessoa, gente, isso é incrível. E se faz uma pessoa e essa pessoa é cheia de emoções e seus sentimentos, né, dos seus sentires, o alimento, ele vai pegar essa vibração, eu acredito muito nisso, sabe? E como a Carol falou, nem todo dia, eu digo, nem todo dia a gente está para flor de laranjeira, né, gente? Tem dia que a gente está para ortiga. E no dia que a gente está para ortiga, as coisas realmente não fluem da forma que a gente gostaria, né? Essa coisa de entrar no automático, com a correria do dia a dia. Por exemplo, hoje foi um dia que eu não consegui almoçar, então eu fiquei beliscando coisas que eu sei que eu não posso beliscar, né? Mas eu também falei, não posso ficar com fome, na rua você não encontra coisas com facilidade. E aí entra uma questão, eu não sei como é isso para vocês, até vou trazer uma pergunta, assim. Quando a gente não consegue, dentro dessa questão de se alimentar, né, desse nutrir de várias formas, inclusive trazendo esse conforto para nós, quando a gente não consegue dar conta disso, sobra em vocês, às vezes, algum sentimento de culpa, em algum lugar, assim, poxa vida, né, o que eu estou fazendo? Eu sei que eu não posso, eu não deveria, alguma coisa assim, porque, às vezes, isso me assalta um pouquinho, sabe?
Sim, com certeza. Tem gente que quando está com raiva do outro, cospe na comida, né? Que vai oferecer pro outro. Aí depois o bicho pega, né? A coisa fica difícil, enfim. Melissa. A culpa, né, ligada a não alimentar-se direito, seria isso, Jussiara? É mais ou menos assim, a gente come muita coisa para suprir emoções, Aham. né? Como a Nádia falou, Isso. eu acho que o movimento de se alimentar ele também está muito nesse lugar, né? Não só de suprir de forma nutricional o corpo, mas nutricional as emoções. E aí eu caio às vezes nessa cilada, né? Por exemplo, eu tenho intolerância a glúten e a caseína, né, da proteína do leite, mas às vezes não tenho o que fazer. Aí eu poderia ter preparado alguma coisa, eu preciso cuidar, porque isso também acaba atingindo a minha questão emocional, porque gera, às vezes, alguma irritabilidade, alguma irritação no corpo, então isso traz toda uma questão, sabe? Então, esse sentimento de, às vezes, a gente fazer uma coisa sabendo que não deveria, ou que poderia ter feito de outra forma, se preparado melhor, criar prioridades também na área, né, de se alimentar com afeto, né? Então, Isso. gostaria de responder, Jussiara, e contar também um pouco de uma experiência não tão muito bonita como a Carol colocou aqui, mas que serve de aprendizado, né? De reflexão e de crescimento e evolução, né? Então, também queria trazer um lado mais duro da minha relação com a comida, né? Então, vejo, Jussiara, que tudo na nossa vida, né, é um reflexo de como a gente está, né? Então, será que pode ser uma punição, né, de alguma coisa, de algum momento? Será que pode ser alguma coisa deslocada para esse lugar que você tá demonstrando dessa forma, né? Acho que só quem pode trazer de fato essa resposta é você fazendo esse mergulho, né? Porque como muitas pessoas já falaram, quando a gente faz qualquer coisa que em um estado meio flow, meditativo, a gente sai, como a Roseli partilhou, né? Que ela estava ali cheia de problema. A gente sai desse lugar para um lugar onde a gente começa a fazer o quê? A reflexão. E a reflexão ela está ligada a outra base potencial fundamental, que é a pesquisa, e a psicomotricidade, né? Então a gente falou, misturando um pouquinho de todas essas saladas que a gente fez, toda essa receita aqui, se a gente voltar na mãe da Sandra, quando ela jogava lá os ingredientes como se fosse ali, né? Tudo no olhômetro, ela estava de repente experimentando, fazendo ali, né? De que forma ela está fazendo essa pesquisa, de que forma eu posso estar acrescentando um alacadula, mexe com a bula, né? Eu imaginei assim, ela fazendo essa alquimia mesmo, né? Então, que bonito a gente ver, né? E aí eu trago até mais uma pergunta, né? Será que só faltou arte? A arte está de fora nessa... Não tá, né? Porque quantas comidas que a gente faz que viram poesias, né? Que são eu te amo, né? Que são tantas coisas, né? E aí eu venho contar uma coisa muito feia, né? Que a gente fala feio e bonito, né? Mas quando a gente não, enquanto a gente não reflete, enquanto a gente não resolve internamente algumas coisas, né? Quando eu voltava da escola na minha adolescência, a minha mãe estava saindo. E às vezes meu tempo com a minha mãe era muito pouco. E o que eu sentia, hoje eu consigo dizer, né, era saudade. Só que quando eu estava já sentando para fazer meu almoço, minha mãe chegava perfumada para sair. E a comida perdia o sabor, perdia o gosto. Porque o perfume dela de ir embora tomava aquele momento. E aí eu fiquei por muito tempo com raiva do perfume. E eu fiquei anos e anos da minha vida sem usar perfume. E aí hoje eu posso dizer que eu voltei a usar perfume. Porque o perdão, né?
O perdão, o entendimento desse momento, da necessidade daquele momento, né? Então, às vezes, outras coisas vão criando sentido ou naquele momento, porque é um momento que a gente tem ali para estar nas nossas relações, né? Um momento que, como a Carol viu, né? Como é importante o filho reconhecer a comida, reconhecer todo aquilo envolvido, né? Naquela partilha daquele momento que é o almoço. E que, infelizmente, minha mãe precisava sair para trabalhar na hora que eu estava chegando. E quanto tempo eu demorei para perdoar isso dentro de mim, né? E o culpado virou o perfume. Olha isso! Conta história, conta emoção, né? O que a gente... E ali era a falta da minha mãe, né? Daquele momento ali, que é um momento fundamental. Mas hoje eu voltei a usar perfume, né? E isso aí é um momento do meu crescimento, da minha evolução, do meu perdão, né? E do meu entendimento, né? Daquele momento. Com licença, Certo, me diz. eu quero. Deu tempo, muito bom. E agradecida, Walter. Então, com esse nível de aprofundamento, nós vamos propor uma dinâmica agora para o grupo, que eu vou solicitar que seja o mais simples possível, mas é uma dinâmica muito interessante, focada em todas as trocas que nós tivemos aqui. O grupo vai preparar, a proposta é do grupo preparar um prato único, uma receita criativa, com os elementos trazidos no processo emocional, no processo da memória dos pratos, das receitas, enfim, vocês vão conversar sobre isso e chegar num acordo para fazer um prato único e novo, não é receita repetida, é aproveitando todos os elementos trazidos aqui, construir algo. Consegue? Acho que sim. Então, eu vou solicitar para essa dinâmica uma pessoa na animação. Quem poderia, do grupo, assumir uma animação para dar coordenação, né? Não deixar o fluxo parar, para construir esse prato. E é simples, tá, gente? Prato simples, mas criativo. Quem se habilita a motivar, tem uma questão de motivação, né? A acelerar a dinâmica das emoções, das ideias, né? Da mente científica, enfim, misturar, fazer uma integração aí e sair do individual para o grupo, construindo um prato único. Depois, um dia, a gente vai se encontrar e vamos fazer esse prato, né, presencialmente, para saborearmos. Quem gostaria de... Tchau, tchau. Vamos preparar um prato, né, uma pitada disso, uma daquilo, daquilo. Gente, eu vou me colocar, porque senão a comida vai ficar fria, vai Uma ficar pessoa crua. para assumir a animação, para coordenar o grupo nesse movimento, para fazer a coisa acontecer. Eu não participei Quem... desde o começo. Interfere? Não, você vai fazer a dinâmica acontecer, botar alegria na alma das pessoas, motivar a criatividade. Está assumindo? Vou assumir, Está então. assumindo? Maravilhoso. Jussiara está com você. Pode movimentar o povo aí da melhor maneira. Imagina, vou dar uma ideia. Imagina que vocês estão numa cozinha e vocês se juntaram para decidir o que vocês vão fazer. Pronto.
Tá, e a gente vai fazer isso por aqui mesmo, pelo chat. Então, vamos lá. Não, é por aqui, vocês vão conversar. Vocês só vão conversar, não vai ter secretaria agora, não, porque o Gemini está gravando, depois a gente organiza isso, tá? Então tá, meus amores, dentro dessa nossa cozinha afetiva, o que que vocês acham que a gente pode ter de ingredientes? Um prato, uma salada, um prato quente, um doce. O que que vocês acham que pode ter? Né? E os ingredientes para esse prato? Eu acho maravilhoso tudo que for de comer, independente de ser doce ou salgado. Nádia, dá uma sugestão, um ingrediente amoroso. Eu e todas as minhas ervas. Todas as Cheiro ervas? verde, Tá. cebolinha, alecrim, Tá. tomilho, eu ponho tudo. Tudo isso eu levaria. Eu também uso muitas ervas nos meus preparos, então vai ser uma comida bem aromatizada, bem aromática, né? Exatamente. Suzy. Então, eu acho que para envolver todo mundo no preparo, poderia ter, porque então o envolvimento para mim já é um ingrediente, tá? Mas acho que ter alguma coisa de carboidrato, que pode ser tanto o trigo, mas também pode ser o fubá, pode ser outros carboidratos aí, tá? Que eu vi Já te agradeço. mas acho que o carboidrato é para trabalhar de várias maneiras, então acho que o carboidrato, algum tipo de carboidrato é bom. E envolvimento. Pode ser o aipim ou batata? O que que vocês acham? O aipim? Tá. Dá para ter queijo? O que que vocês acham? Botar queijo. Tá. Walter. Coloca um ingrediente aí para nós. Vamos ver. Walter, me ouviu? O que vocês querem é abóbora. Abóbora. Tá. Gente, eu tô meio tendenciosa, porque eu sou terrível. Abóbora do Walter, tá. Vamos ver o que que vai sair daqui. Tá, como o carboidrato será o aipim, então, ficou bem colocado no coração? Tá. Vou botar como tua proposta, tá, Suzy? Teu ingrediente aí. A Nádia com as ervas, Walter com a abóbora, mais alguém? Carol, não sei se a Carol tá por aí. Eu acho que esse prato tem que ter também proteína, né? Uma e proteína. criatividade. Tá. Qual a proteína tu sugere, Sandra? Eu sugiro carne de porco. Eita, Sandra me lascou, mas vamos lá, na carne de porco. Carne de porco. E tu, Carol? Eu fiquei tentando me lembrar da fala de todos, né? E agora, a partir das sugestões, fiquei pensando num caldo, sabe? Aqui também tá meio friozinho. Num caldo, assim, com abóbora, com carne de porco, com aipim, que de repente podia ser acompanhado de uma broinha, que pode ser até de fubá, já que foi falado, né? Fiquei imaginando uma coisa assim. As Carol. ervas, né? Sim. Tá. Nádia já falou. Sandra Roseli, meu amor. E você, o que que traz? Cadê Roseli? Estou aqui. Diga aí, meu bem, o que você traz para a nossa cozinha? Para comer com o caldo, tenho aquela... A Carol falou das broinhas. Aqui nós comemos muito com caldo
A gente prepara o pão que amanhece do outro dia, a gente coloca azeite, pega as ervinhas ou o coentro desidratado ou a salsa desidratada ou algum outro condimento e a gente coloca no forno assar a torradinha, a nossa famosa torradinha. Não sei se... É porque que tem gente... Aqui nós estamos com um pessoal de vários estados, né? Então, aqui onde eu estou, que eu estou na minha casa, eu estou no Goiás. E eu trabalho no Mato Grosso. Então, aqui a nossa região, a gente toma muito caldo com essa torradinha, viu? Certo. Temperada. Tá bom. Sandra, você levantou a mão, meu bem, diga aí. Então, se vai ser caldo, tem que ter pimenta. Eita, pode ser pimenta biquinho ou de cheiro? Sim, pode. Pode. Porque é para que todo tenha mundo pimenta. comer, né? Porque temos estômagos sensíveis, precisamos lembrar que é um coletivo. Eu estou pegando malagueta pesado, é né, muito Jussiara? Eu vou tirar a minha parte antes de botar a carne de porco, porque eu não posso comer carne de porco. Na hora eu A pensei, gente porque tem troca muito... carne, então, Jussiara. Não, mas eu acho que isso é o interessante. Por exemplo, a gente tem a carne de porco. O que eu pensei, né? A Carol deu a sugestão de ser um caldo. Acho ótimo, eu sou fã de sopa de caldinhos cremosos, né? Então, a gente pode... Essa torradinha que a Roseli falou, ela pode ser feita com pãozinho de milho, não pode, Roseli? Pode sim. Então, as aí a bolinhas gente que já a pega... Carol falou. Exato, um pãozinho de milho que a gente vai lá dar a sua temperadinha, já temos uma torradinha de pão de milho, que é diferente, né, gente? Normalmente a gente come ou de pão de forma ou do pão tradicional francês, né? Então aí a gente já tem a nossa torradinha, ó, já saindo a entradinha, torradinha de pão de milho e ervas finas. A gente está muito chique. Melissa, meu amor, fala. Será que a gente pode botar um alecrim nessa torrada? Sim, podemos, Sim, porque... põe o que você quiser. E aí eu pensei que se a gente botar o queijo dentro da que você sugeriu, Jussiara, será que se a gente botasse também um creme de leite não ia dar uma coisinha assim bem gostosa, assim? Quase No caldinho? O que vocês acham? Tá. Ó, a panela já está ficando bem bonita, tá, gente? Eu estou falando, eu estou riscando aquilo que eu... Tá. Então, assim, o aipim e a moranga, eles vão entrar como base, tá? Suzy, diga, meu bem. Eu quero pedir licença para eu divergir do creme de leite, tá? Respeitosamente, porque eu acho que esse também é um exercício da gente poder divergir, né? E aí eu quero colocar um argumento para essa divergência, que não é pessoal, não tem nada a ver com a contribuição e sugestão da Melissa, mas é porque o creme de leite hoje ele anda contaminando todas as receitas, e aí essa é tão autêntica, eu gostaria de deixá-la autêntica como ela se apresentava, se não for, se vocês concordarem, claro. Eu posso dar uma sugestão, já que eu falei do queijo? Tem um requeijão, tanto na Bahia, no interior da Bahia, quanto em Minas, tem um requeijão que ele é diferente. Ele é uma delícia, gente. Pensei em botar ele no nosso caldinho, para ficar cremosinho, vai ficar gostoso, e ele vai fazer as vezes do creme de leite, tá? Pode ser? Ó, esse bicho tá... Ô, gente, eu tô com vontade de comer esse negócio, a gente vai ter que se encontrar para comer, porque não vai ser possível. Diga, Cris. Hoje, Luciana, esse prato está muito gostoso, já está pronto praticamente, já deu tempo, a gente vai precisar passar para outra dinâmica. Vamos lá. Que vocês vão entender a continuidade. Aí a minha sugestão é dar um nome para o prato, né, para a gente registrar e chegar um momento a gente poder fazer, para compartilharmos. Qual o nome? Caldinho do afeto.
Ai, gente. Suzy, a Suzy, Diga Não, acho assim. que esse é bom também, ele é bom. Eu gostei da sugestão da Jussiara. Eu acho que pode ser esse. Eu ia sugerir uma outra coisa, mas eu acho que gostei. Gostei. Tem certeza? Não quer colocar Achei, aí o achei teu? ótimo. Achei ótimo. Caldinho do afeto. com torradas Com e torradinhas. Ó, Suzy, as torradinhas pode levar o nome do que você estava pensando. Hein? Torradinhas criativas, então. Olha aí, torradinhas criativas, tá? Lembrando que no caldinho a carne de porco vai entrar assim, ó, gente, refogadinha na cebola, picada bem miudinha, tá? Que aí, quando entrar com o creme ali de morango, abóbora, o aipim, vai ficar, e as ervas, ô, gente, é isso. Vai ficar divino. Então, é isso. O nosso prato é caldinho do afeto com torradinhas criativas. Todo mundo de acordo? Isso? E o bolo? E a broa de fubá? Qual é o Não, é nome que da broa? assim, ó, a gente colocou as torradinhas, elas são de pão de milho com ervas finas. Aí a gente incluiu o milho, a sugestão que a Carol trouxe do caldinho e do milho. Entendeu? E é isso, a nossa comidinha de inverno hoje. certo? Tá Parabéns, bom? gente. E... Lembrando que o milho é raiz, né? Milho é raiz, né? Uhum. A É gente onde a gente precisa tem fazer isso. isso. O aipim Então, também, né? A mandioca também, né? Ela entra como uma a comida mandioca também, muito. né? Olha, o Não nosso só prato, a a própria abóbora, abóbora moranga. é, Estamos repletos de raiz aqui. Uhum. isso aí. Certo. Agora, a proposta, muito bem, viu? Muito bom. Guarda a receita aí, que a gente Tá. vai postar. E nós vamos passar para uma dinâmica ligada ao trabalho todo que a gente vem fazendo até agora. Sobre as problemáticas que nós elencamos. Aí eu vou pedir, inclusive, para a Nádia, o Gustavo postar o quadro, né, do material que vem sendo trabalhado, e vou solicitar uma pessoa, agora, uma secretaria, para fazer aquele resumo, né, básico. Nós vamos fechar nosso trabalho hoje com uma proposta de vocês avaliarem a problemática, os valores, todas as dinâmicas de práticas que vocês colocaram, levantar os dados, ver o que tem em comum, tá? Nas práticas, nos valores, e tentar elencar o que tem em comum, fazer uma triagem do que tem em comum. Nas problemáticas que vocês trouxeram, nos valores, né, que vocês propuseram para resolver a problemática, nas práticas, né, que vocês já colocaram, algumas pessoas já colocaram as práticas, quais os elementos que têm em comum, quais os valores que têm em comum, quais as problemáticas em comum, as práticas, nas práticas, o que existe em comum. Aí nós vamos precisar realmente de uma pessoa para fazer essa secretaria e escrever no documento, tá certo? Quem gostaria? Quem poderia assumir a secretaria para esse momento tão especial, gente? Que vem afunilando a dinâmica para que vocês consigam começar a fazer um mapeamento do trabalho feito em conjunto.
Eu vou fazer uma solicitação para que a gente não demore muito essa assunção, porque é importante a gente conseguir fazer, pelo menos iniciar o trabalho. Nós temos 10 minutos até 19h30 para fechar. Suzy? Eu posso me colocar para contribuir, mas eu não sei bem se eu entendi. Eu preciso visualizar para ver o que a gente vai fazer de fato, para poder contribuir. Certo. Eu pediria que postassem, por favor, compartilhassem o quadro, se for possível. Então, esse documento é o documento que nós estamos trabalhando desde o início, lembra? Aí tem lá as problemáticas que vocês colocaram, os valores, né? E as problemáticas e os valores. E logo embaixo tem as práticas, né? Que as pessoas começaram, o grupo começou a colocar algumas práticas. Nem todos colocaram, mas tem algumas práticas que foram trabalhadas, inclusive, aqui conosco, né? E a ideia é que vocês deem uma lida no material todo e vai elencando o que tem em comum, né, na problemática, nos valores e nas práticas. Deu para entender isso? Sim. Certo? Eu não sei ainda como que vai se dar a minha sistematização, porque é a partir do que a gente falar aqui, né? Aí vocês vão ler, quiser dar uma lida, um tempo para dar uma lida, pode negociar um tempo, tá? E ver o que tem em comum na problemática, nos valores e nas práticas. Não precisa ser tudo, tá? É o início de um trabalho. Poderia ser 5 minutos para vocês lerem? Gostariam? Gostariam que alguém lesse? Tá? Tem que começar lá do início, né? Por favor. Teria como, gente? Botar o quadro lá no início? Para mim, está parado aqui. Vocês estão conseguindo ler? Eu acho que podia aumentar o zoom um pouquinho para fixar pelo menos um quadro, né? Uma problemática de uma pessoa, daí a gente consegue ler melhor. Acho que assim tá melhor. Tá bom assim? Cris, uma pergunta. Vão ser todas as problemáticas? Todas elas? Essa é a proposta? Dá uma lida geral, né, em todas elas, uma lida nos valores, e uma lida, faz com calma isso, não der tempo para terminar agora, a gente termina no próximo, tá? E nas práticas, só que esse quadro, ele não está se movimentando bem, ele está atrapalhando um pouco, teria como aumentar um pouco, e alguma pessoa assumir ler? Acho que é melhor. Eu tenho uma sugestão, Cris. A gente poderia, assim, dividir a leitura. Um lê um pouco, que eu acho que tem uma quantidade boa, né? Um lê um pouco, aí depois outro lê outro pouco. E fica bom. Sim, mas vamos dar o primeiro movimento. Eu vejo que a proposta é positiva, por aí mesmo. E quem poderia... Aí, por exemplo, quem começar a ler, na hora que sentir necessidade de parar, pede a outra pessoa para assumir, tá? Eu posso começar, eu só preciso que aumente um pouquinho, porque para mim ainda está ruim de enxergar. E está cortando também. Você está no... Suzy?
Você está no computador, Jussiara? Eu estou no Note, aham. Se você clicar na tela, você pode dar zoom na sua tela. Deixa eu ver aqui. Experimenta se dá certo. Deixa eu ver aonde. Mas ele está cortando, sabe? Ele não está inteiro aqui. É porque se eu Pelo menos aumentar, para ele não mim. vai ficar inteiro, Cris. Não. Se eu aumentar, ele não vai ficar inteiro. Entendi. Ah. Suzy, você gostaria de se colocar? Sim, eu queria dar uma sugestão, que eu acho que a gente tem Pode. diferentes tipos de organização, assim, das propostas, né? Da gente poder se debruçar sobre uma para tentar entender o objetivo, assim, fazer um exemplo, sabe? Porque eu acho que algumas pessoas conseguiram colocar mais definida a sua problemática, outras talvez não tenham entendido. Eu queria poder ter essa compreensão de por onde a gente está indo, porque eu acho que tem diferentes formas de exposição. Vamos fazer, então, para facilitar, a leitura de quem está presente, tá? Quem está presente, que colocou a problemática, aí lê a sua problemática e o seu valor, tá? Quem está presente, que colocou a prática, coloca, acho que vai ficar mais lógico esse movimento, não é mesmo? Tá. Então, vai mudar um pouco. Vai mudar um pouco. Tá, exibindo a minha ali, então a gente começaria assim, quem está presente lê o seu, é isso? Isso. Tá. Posso fazer a leitura do meu, então. Certo. Já que está na tela. Então, coloquei que eu ando praticando a solidariedade no meu fazer socioeducativo e estimulando a ação coletiva através do uso ou da experimentação da dinâmica de cooperação com educadoras e multiplicadoras na rede de educação popular, onde eu atuo. Na verdade, eu estou tentando criar essa rede, né? É um embrião meu. Então, são 3 ONGs e movimentos sociais nos quais eu atuo, né? Então, o meu desafio aqui é estimular a ação coletiva através do uso e da experimentação da dinâmica de cooperação, que não é uma coisa fácil de fazer. Então, esse é o meu problema, né? Meu problema é como fazer isso. Daí eu acho que eu divaguei muito, eu não fui muito objetiva ao descrever, sabe? E aí eu destaquei como valor a solidariedade, porque a solidariedade como um princípio organizador da dinâmica da cooperação. Certo, aí você podia escrever sinteticamente, né? Você está propondo uma prática em que possa se desenvolver a solidariedade por meio da cooperação, não é isso? Não é fácil de fazer, viu como não é fácil de fazer? É porque, na verdade, a solidariedade, da forma como eu vejo, ela é tanto um fim como é um princípio organizativo, né? Da prática, né? Então, eu tenho essa dubiedade, assim, essa dificuldade de explicitar isso. Certo. Mas se você colocar só os tópicos, isso que você falou, elencar, a outra pessoa que vai ler, a sua problemática e o seu valor, vai tentar ver também o que tem em comum. E por aí a gente vai caminhando, tá? Vou fazer. Aí o como, eu tentei fazer um exercício de colocar o como, né? Sim. Então, um objetivo para alcançar isso, desenvolver a solidariedade, seria achar formas de superar a cultura do individualismo, que é centralizadora, que é imediatista, que é focada em resultados de sucesso, normalmente mais financeiros e tal, né? E como seria criar experiências, vivências, práticas coletivas da solidariedade para provocar essa mudança cultural através de encontros organizados de forma autogestionária e colaborativa,
onde a ajuda mútua seja o acordo, com escuta ativa, fortalecimento de vínculos relacionais e com a construção de consensos. Mas viu como ainda está muito nebuloso, assim, tá nebuloso, né? Eu vou Mas fazer você o colocou uma prática, você colocou as práticas aí interessantes, é bom elencar também. É. Eu entendo que você está construindo o projeto, né, através dessas práticas que você está propondo. Agora, para que a gente consiga, veja bem, nós estamos com foco agora em sair do individual para o grupo. Então, é a mesma coisa que nós fizemos com o alimento. Você coloca a sua proposta sintética, a outra pessoa coloca a dela também, depois no final a gente vai elencar o que tem em comum, tá? Em todos. Quem gostaria? Quem colocou a prática? Eu coloquei, desculpa. Pois não, Nádia. Nádia. Eu queria só dizer uma coisinha para Suzy. Eu entendo que você está falando, Suzy, dessa dificuldade, porque você sabe o que tem que ser feito, né? E as experiências e as vivências coletivas de solidariedade para provocar essa mudança cultural que você está propondo. Agora, dentro disso que você está colocando aqui, eu vou fazer uma pergunta se ajuda, para você refletir até o próximo encontro. Você está dizendo tudo como vai ser, e precisa haver vínculos. Então, faça uma proposta de uma prática. Por exemplo, você vai fazer um encontro com essas pessoas amanhã. Que prática você vai fazer? Eu me lembrei, por exemplo, como você deu a solução que era ligada ao crachá, lembra? Sem usar crachá, né? Então, aquilo foi uma prática que você criou. Então, assim, o que você propõe ser feito no concreto com as pessoas para desenvolver isso aqui? Isso vai ser uma prática coletiva. Você propor nesse encontro aí a ação disso. Como que vai acontecer isso? Entendeu? Você está, assim, no ponto de acontecer. Só que agora a gente está focando não na construção da prática, não é mesmo? Agora a gente está focando na problemática, nos valores, nas práticas que já foram trazidas para a gente tirar os elementos comuns. Então, o elemento comum, o elemento forte que você tem na sua prática é a cooperação, né? Você vai construir essa prática com base nesses valores. Cooperação e solidariedade, não é isso? E aí, a prática, eu vejo que você pensa nela, para ela ficar mais clara, a gente vai trabalhar junto com você na dialógica, tá? Isso que a Nádia colocou é um caminho para você filtrar, e agora a gente vai perceber, eu queria que vocês, pelo menos, nesse momento de finalização, percebessem a correlação de pelo menos, com mais uma outra pessoa, tá? Para vocês perceberem a correlação e como funciona a proposta, tá? Aí, no caso, vou solicitar se vocês podem 5 minutos. A gente poderia estender o tempo por mais 5 minutos. Todos aceitam. Tudo bem? Então, das pessoas presentes, qual outra pessoa colocou problemática, valor ou prático? Jussiara. Eu coloquei, mas não está completo. Está faltando alguma parte aqui, né? Das duas primeiras ali. Eu achei que eu tinha colocado mais coisas. Agora, olhando, que eu vi que não
A minha parte ali, que é a terceira, que a Suzy foi elencando, numerando, ficou só a última, né? Onde eu falava que o meu valor era a questão da coerência, né? Eu falei do que tinha acontecido, do que me fez refletir, né? Sobre essa questão de ter coerência quando a gente entre o que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? E o que a gente pensa, porque às vezes fica tudo muito disperso. E eu acabei colocando aqui embaixo, eu não estou conseguindo mexer. Isso. Só a parte mais da escuta, né? Que eu falava para manter uma escuta mais reflexiva e atenta comigo e com o outro, né? Sem ter necessariamente que estar fazendo uma comparação ou julgando as experiências e tendo uma ação alinhada com a fala, né? Porque às vezes não adianta. Eu acho que isso também faz parte da solidariedade, porque a gente exercitar a escuta, né? A gente fala muito em ser solidário, né? Mas o que é a solidariedade de fato, né? Então, às vezes a gente fala, mas muitas vezes a ação não acompanha, né? Aquela fala. Então, é por isso que eu sempre procuro trabalhar com essa questão da coerência. Ela para mim, é muito, muito forte, é um valor muito forte, né? Mas eu vou isso mesmo. completar Vocês aqui. começam e vocês vão linkando e aprofundando. Isso Sim. é o que a gente chama de mapeamento, não é um trabalho fácil, tá? Sim. Para que vocês possam, para que o grupo possa conseguir chegar numa integração enquanto grupo, tá? Então, é isso mesmo, vai caminhando, anotando as falas, tá? E aí a gente vai dar continuidade ao trabalho. G. Hoje não, G. Oi. Oi. Então, vou compartilhar aqui o que eu escrevi para ver se é isso mesmo. Então, eu coloquei que a problemática era criar um grupo de encontros pontuais com mães e crianças, um ambiente seguro de partilhas e experiências, acolhendo emoções, fortalecendo o pertencimento das famílias e crianças e valorizando o brincar livre. Depois, qual era a segunda? As dificuldades. Programar um horário, local, disponibilidade de todas as mães ou famílias. Como valor, eu tinha colocado um monte de coisa no valor, no respeito e tal, mas depois daquela partida da semana passada, acho que foi a Cris mesmo que falou que o valor que estava mais a mostra era mesmo a cooperação, aquilo tudo que eu tinha falado, mas era a cooperação. Eu peguei e coloquei cooperação como valor, assim, acho que engloba o respeito, engloba, né, o acolhimento, entre ajuda, engloba muita coisa, né, que a Cris tinha falado. A proposta humanizadora, o que eu pus na proposta? É isso, partilhas, vivências com atividades voltadas para as crianças e família, fortalecendo vínculos e criando memórias. Não sei muito bem se esse 3 está certo. Certo. É por aí o caminho mesmo. Depois vocês vão afunilar e trabalhar com a formatação das práticas, mas já tem até práticas ali, né, dentro do seu trabalho. Então, nós vamos estar reconhecendo, né, o que nós estamos elencando, vendo o que é prática, o que é atividade, separando uma coisa da outra, começando a entender, né, toda essa construção. Mas o valor, cooperação, e o que você vê que tem em comum, assim, com as duas falas anteriores, as duas propostas anteriores, as problemáticas anteriores. Dá uma aprofundada reflexiva, e vocês também podem falar, todas podem falar, né? Então, está aí aberto. Acho que a solidariedade, né? Entre ajuda, né? Solidariedade. Se eu ajudo no que eu posso, ajudando o outro, acho que a gente contribui para um mundo melhor, né?
Se a gente tá, o outro está feliz, está bem, a gente também fica bem, né? Eu acho que cada um tem uma palavra africana que significa Ubuntu, que é quando se o outro está bem, eu também estou bem, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Certo, isso mesmo. Alguém mais gostaria de se colocar? Esteja presente. Deu tempo. Tem alguém assim com a fala na ponta da língua e não pode deixar para depois, né? Aí a gente dá um minutinho aqui, mas a ideia inicial nós estaríamos encerrando e dando continuidade a esse trabalho, solicitando a vocês que vocês leiam, se quiser modificar, modifiquem, que reflitam sobre essa proposta, de trabalhar, de fazer o mapeamento do que existe em comum, porque depois isso vai se expandir para uma outra dimensão e vai ser muito interessante a gente construir esse trabalho juntas, tá? Tá certo? Deu para entender? Deu para visualizar um pouco a proposta? Quem gostaria? Suzy? Então, eu comecei a fazer uma leitura, então, com base nesse primeiro valor da colaboração e da cooperação, aliás, e aí comecei um exercício de destacar no texto o que eu identificava como, em amarelo, o que eu identificava de citação da cooperação, literalmente, ou através de uma outra expressão que permitisse entender o mesmo conceito, assim, né? Fosse sinônimo, né? Então, acho que Isso. também essa leitura, assim, buscando identificar o valor ao longo dos textos, vai facilitando a conexão, assim, né? Agora, por exemplo, surgiu a solidariedade, poderia usar um outro destaque, criar meio que uma legenda de 3, 4 cores, com valores que vão se repetindo, né? Minha sugestão. Fantástico, Suzy, é por aí mesmo. Eu acho que vai colaborar bastante, ajudar bastante. Porque aí foca, né, exatamente no local aonde corresponde o valor. Então, a Suzy está propondo caminhar pelo valor e identificando ele nas falas, né, nas colocações, nas práticas e nas problemáticas. Tudo bem? Fica isso como possibilidade de um critério, né? Um critério para se encontrar os pontos em comum. Tudo Posso certo? só fazer só mais uma colocação? Sim. Que isso, agora lendo, me permite, no meu fazer, na minha leitura, comparar como que aquele valor ele aparece para aquela pessoa, como que ela enxerga, como que ela coloca, como que ela lê, né? Como que ela traz. Então, eu vou podendo ver a diferença. Uma pessoa traz de outra maneira, o mesmo valor sendo trabalhado de formas diferentes, acho que vai permitindo a gente ampliar também a nossa forma de ver, é uma análise bem interessante fazer. Sim, é isso mesmo. A ideia é essa, mapear, né? A ideia de um mapa expandido. Parabéns, viu? Muito bem, pessoal, muito bom o trabalho, tá? E agora a gente parte por uma outra etapa, né, que começa na próxima semana. Muito bom, parabéns, agradeço a presença de todos, a motivação de todos, e repassando para você, Nádia. Certo, foi um ótimo trabalho. A gente se encontra na próxima quarta-feira para dar continuidade, certo? E grande abraço. No próximo sábado nós teremos a nossa live, certo? Todos convidados. Eu queria fazer uma pergunta em relação à live, que eu tinha me comprometido com a Zizi de fazer uma participação. É no próximo agora ou é daqui a 15 dias que eu vou participar? Pode ser no próximo agora, Suzy.
Ah, tá, porque dia 30 para mim é mais difícil. Agora é possível, eu consigo. Tá Ótimo. bem, tá bem, obrigada. Agendada. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, Boa noite. até sábado, até quarta. Boa noite, gente. Bom Boa restante de noite. semana. Parabéns. Grande abraço. Boa noite. Um abraço. Tchau.